Você já parou para pensar que tem pessoas que elas começam a obra, mas elas não terminam? Obra essa referente ao sonho, referente à sua vida, aquilo que essa pessoa planeja, ela começa e não termina? A maioria não consegue finalizar. Por quê? O seu maior inimigo, ele não está fora, ele está dentro. Está na mente, está no sentimento, está no pensamento. Mas eu vou te dar um parecer aqui para você entender como tudo funciona. Já que estamos na campanha da reconstrução, baseado na história de Neemias, Neemias viveu isso na pele. Quando ele começou a reconstrução dos muros e dos portais de Jerusalém, claro que o inimigo se levantou, e se levantou com força. E uma das táticas usada pelo inimigo é a palavra. Uma palavra que cause medo, que cause dúvida, que cause pavor e principalmente uma palavra que paralise e mate aquilo que a pessoa estava lutando, estava fazendo de tudo para alcançar. Lá no livro de Neemias, capítulo 6, foi direcionado uma palavra a Neemias para atemorizar, para causar pânico, para que ele parasse aquela obra, para que aquela obra não fosse mais avante. Você provavelmente, meu querido, minha querida, vai sempre ouvir e ver situações na tua vida para que você desfoque daquilo que você começou com Deus, daquele propósito que você começou com Deus, daquele propósito que Deus ele colocou no seu coração. Pois aqui era justamente o que os inimigos queriam, que Neemias largasse de mão aquela obra para que continuasse tudo do mesmo jeito, da mesma forma e da mesma maneira. As portas queimadas, os muros em ruínas. Isso significa que o mal, seu maior inimigo, o inimigo da tua alma, ele quer exatamente você desprotegido. Ele quer exatamente ter o controle da tua vida. E para ele ter esse controle, ele não vai deixar com que você levante esse muro, para que você não crie esse portais e não tenha a chave que controla, que impeça ele de entrar, que impeça ele de te escravizar. Porque o mal ele não escraviza simplesmente com o desemprego, com a doença, não. Ele escraviza principalmente com a dúvida, com o medo e com a incerteza. Principalmente a dúvida. Porque a dúvida é a maior arma, porque através dela ele causa pânico, pavor, ele faz com que a pessoa ela acabe alimentando aquele sentimento e lute contra o seu próprio sonho, lute contra aquilo que Deus colocou no coração dela. Quando Neemias ele recebe essa palavra e as outras pessoas recebem também a mesma palavra, chega até ele Semaias. E Semaias ele vai chamar Neemias para a casa de Deus, para que lá no templo eles fechem a porta, porque Semaias acredita que lá eles estarão protegidos, lá eles não vão ser atingidos pelo inimigo, lá eles não vão morrer. Engano, meus queridos. Muita gente acha que o templo, a parede, protege alguém da ação do mal. Não protege. Se engana quem acha que simplesmente ir a um templo estará protegido da ação do mal. Aqui, esse personagem chamado Semaias acreditava nisso. Por isso, ele
com medo de perder o amigo, ele chama o amigo para ir para o templo, para que, uma vez que ele estivesse no meio do templo, trancasse a porta e ficasse ali blindado e protegido. Mas a resposta que Neemias vai dar a ele é muito forte. Ele diz a Semaias: um homem como eu fugiria? Olha que resposta. Eu vou fugir da guerra? Um homem como eu, a quem Deus me chamou para uma mudança de vida, para uma batalha, para uma guerra, para uma luta, porque Deus ele não te chamou por um acaso, meu querido, minha querida. Você não foi chamado por Deus porque você é perfeito. Você não foi chamado por Deus porque você é forte. Você não foi chamado por Deus porque você é capaz. Não. Você foi chamado por Deus porque Ele quer te usar. Você foi chamado por Deus porque Ele acredita que você pode todas as coisas em nome dEle. Você foi chamado por Deus para confundir os sábios dessa terra. Porque se você olhar para você e entender a grandeza e o propósito de Deus na tua vida, você jamais temeria os ataques, jamais temeria confiar nele. Por isso que Neemias ele se expressa dessa forma. Fugiria eu? E eu, uma vez estando dentro do templo, eu viveria? Olha, são duas perguntas fortes, porque muita gente acredita que lá no templo vai viver. E tem tantas pessoas que estão em denominações, templos, que adoram o Senhor, mas que continuam escravas do mal. Continuam alimentando o mal na própria vida. O mal consegue escravizá-la, mesmo elas estando dentro dos templos. A saída é simples: confiar em Deus e ter a parceria certa. Veja que a preocupação desse rapaz aqui, Semaias com Neemias, aparentemente era boa. O conselho aparentemente era bom, de ir ao templo para buscar proteção. Mas o templo não protege. Quantas vezes as pessoas querem te dar um conselho e te dão um conselho que aparentemente é bom, mas esse conselho, ele pode ser a tua ruína, ele pode ser a tua morte. Porque Deus não chama covarde, porque Deus não chama tímidos, Deus não chama medrosos. Ele chama pessoas valentes, que confiem nele, que acredite nele. Porque quando tudo parece perdido, Deus entra com a provisão. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias, por estar bem espiritualmente, não aceitou aquele conselho, aquela palavra que aparentemente parecia ser uma saída, mas aí está. Como é que poderia ser uma saída se aquela palavra induzia ele a deixar de lutar? Tudo aquilo que induz você a não lutar, a não continuar uma luta, então ela não é boa. Porque a Bíblia, ela fala que nós, nesse mundo, teremos aflições. E muitas pessoas só dizem: eu quero paz, não quero guerra, mas nesse mundo tereis aflições. Você quer paz? Então, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, você se tornar um novo rebento de Cristo, e isso vai te gerar a paz. Essa paz que vai fazer você continuar lutando, mas com a paz interior. A paz que excede todo entendimento, que o mundo jamais vai conhecer, porque não a tem e nunca terá. Essa paz que faz com que seja o próprio Deus dentro de você, te levará a uma vida eterna e uma vida de muita paz. Mas aqueles que não buscam a verdadeira paz que está em Cristo, eles viverão
nesse mundo de aflição e sofrerão eternamente sem paz. Essa é a grande diferença. Deus te chamou para ser um vencedor, Deus te chamou para ser o diferencial. Essa campanha da reconstrução é realmente para reconstruir a tua vida, para que 2026 seja diferente. E essa reconstrução ela tem que ser de dentro para fora. Tem que lançar fora todo o medo da sua alma, todo o medo do seu pensamento, todo o pensamento que vem, para que você deixe de lutar, não se revolte, não vem de Deus. Neemias se revoltou com aquela palavra que veio para acomodar, para deixar de lutar. Ele se revoltou. Gideão se revoltou. Homens, personagens da Bíblia, se revoltaram. E é uma revolta santa. É uma revolta que vem da alma, é uma revolta que vem de Deus, é uma revolta que vem contra as forças espirituais do mal. Não é pecado se revoltar, é pecado aceitar ser escravo de Satanás. Isso é pecado. Mas se revoltar contra as obras do mal, se revoltar contra aquilo que te leva ao comodismo, se revoltar contra aquilo que te aprisiona, não é. Reaja, meu querido. Reaja, minha querida. Lembre-se que Neemias, quando ele recebeu a mensagem de que a cidade estava destruída, os portais e os muros estavam destruídos, ele buscou a Deus e aquilo foi uma revolta, porque ele queria ver a sua cidade reconstruída. E Deus foi com ele, porque Deus viu a revolta no coração. Foi fácil? Não foi fácil, mas ele continuou com essa revolta até que ele reconstruiu toda a cidade e pôde depois governar. Ele lutou contra os inimigos interno e externo. E ele perseverou confiando na promessa, naquilo que Deus tem para a vida dele. Assim, se você fizer o mesmo, será na tua vida. Vem fazer parte da campanha. Ela encerra agora no dia 26 de março. E tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Para participar, você basta se inscrever no nosso canal, tocar no sininho, deixar no comentário o seu pedido. Deixa aí no seu pedido. O que Deus falou contigo nessa mensagem? Deixa aqui. Indique para 5 amigos que você conhece, 5, 7 amigos que você conhece que precisa, ou grupos. Faça a sua parte e o Deus da paz será convosco, em nome de Cristo. Deus Todo-Poderoso, grandioso, eu profetizo sobre a vida de cada pessoa nesta campanha, Pai. Que o Senhor venha fazer o mover e despertar, Senhor Deus, a tua igreja, despertar, meu Deus, aqueles que o Senhor tem chamado e escolhido para a boa obra. Ela não é fácil, ela é uma obra de muita luta, mas é porque o Senhor está em nós, é que venceremos, Pai. Se não aceitarmos tudo aquilo que vem do mal para nos parar, para nos acomodar, para que nós venhamos aceitar de forma calada aquilo que Ele impõe sobre nós. Deus nos dá o espírito de revolta, o espírito de ousadia, o espírito do Senhor, Pai, de fortaleza, de entendimento, de conselho, para que tudo mude, Pai. Eu profetizo sobre a vida desta pessoa que recebe esta mensagem, em nome de Cristo. Amém. Deus da paz seja contigo, hoje e sempre. E aqui, meus queridos, eu encerro a mensagem de hoje. Amanhã, com a graça de Deus, com a presença dEle, teremos mais. Fica na paz, fica na bênção e vem para cá. A campanha é para você.